Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a história gravada nas rochas. Os objetivos da aula são aprender sobre a formação das rochas, verificar as histórias gravadas nas rochas e compreender como os fósseis se formam. Os minerais e as rochas. Bom, como vimos na aula anterior, a crosta terrestre ela é a camada rochosa da Terra. E nela podem ser encontradas rochas de diferentes características, onde vai depender da sua composição e da sua origem. E as rochas, elas são estruturas que são formadas por um ou mais tipos de mineral. Dentre esses minerais, os principais são o feldespato, que é utilizado na indústria de vidro e cerâmica, o quartzo, que é utilizado no artesanato e construção civil, o mica, que é utilizado como isolante de equipamentos, principalmente com alta pressão, e a calcita, que é utilizado em mármores. As rochas também podem ser classificadas em dois tipos: as rochas simples, que são aquelas rochas que possuem apenas o mineral em sua composição, como por exemplo podemos citar a mármore, e as rochas compostas, que são aquelas que vão possuir mais de um material em sua composição, como por exemplo o granito, que é uma rocha composta, como já foi dito, e ela é formada principalmente por minerais que são o quartzo, a mica, que eles são fortemente unidos, que vai dar essa rocha uma grande resistência, principalmente ao choque. Tipos de rochas de acordo com a sua origem. Bom, as rochas elas podem ser de três tipos: as ígneas ou magnéticas, que são aquelas rochas que são originadas em altas temperaturas a partir da solidificação, ou seja, do resfriamento do magma. As rochas sedimentares, que são aquelas que são mais encontradas na superfície da Terra e são originadas pela degradação da rocha mais antiga, sendo que a maioria delas são formadas ao fim de um processo longo, onde envolve 4 fases, que é o intemperismo, que é a decomposição das rochas, a erosão, que vai ser a deposição em camadas, e a deposição e a sedimentação. E também tem as rochas metamórficas, que são as rochas que são resultantes da transformação de uma rocha em outra. Fósseis. História dos seres vivos gravados nas rochas. Bom, as rochas sedimentares podem apresentar restos ou vestígios de seres vivos de eras passadas, que eles são preservados nas formas de fósseis. E, como por exemplo, podemos citar as partes mais resistentes para ser utilizado como fósseis, como por exemplo os dentes, os ossos, as pernas. E porque aquelas partes mais moles, como por exemplo os músculos, eles geralmente vão se decompor mais rápido pela ação dos organismos. E também podem ser considerados fósseis as atividades dos seres vivos impressas nas rochas, que por exemplo as pegadas e ovos e fezes. E essas descobertas desses fósseis, eles podem dar pistas sobre a constituição das paisagens da Terra no passado e como também eram os seres vivos que eles habitavam antigamente o nosso planeta e que, como sabemos, eles já foram extintos. Como os fósseis se formam? Bom, apesar de em algumas regiões eles serem bastante abundantes, eles são raros na natureza. Por quê? Bom, porque para eles se formarem, eles são necessárias umas condições muito particulares.
Ou seja, para o organismo ele ser preservado como fóssil, ele deve passar por um processo que chamamos de fossilização, que ele vai resultar da ação em conjunto de processos físicos, químicos e até mesmo biológicos que atuam no ambiente, que ele vai fazer com que vai evitar a total decomposição desses restos orgânicos dos seres vivos, para que assim eles sejam organizados e sejam guardados como fósseis. Bom, muito obrigada, uma boa sorte, e a aula de hoje é isso.